Olá, alunos e alunas. Nessa aula de hoje nós vamos falar ainda dentro do prisma de cosmovisão, vamos falar um pouco sobre teodiceia. É uma matéria que nós usamos para falar sobre a justiça de Deus. Algumas coisas que nós vamos falar aqui vocês vão ver em teontologia mais para frente, mas eu quero já que você imagine algo comigo a respeito disso. Nós vamos encarar hoje dentro da cosmovisão o problema do mal. O que significa isso? Na nossa sociedade que nós vivemos, muitos argumentos têm se levantado contra a igreja e principalmente contra os pressupostos bíblicos em dizer que Deus não existe por causa que o mal também existe. Será que isso realmente é algo que implica nas nossas vidas? Será que faz algum sentido esse tipo de afirmação? Será que nós chegamos numa barreira onde agora o cristianismo tem que se render à lógica ateia ou à lógica de outras teologias, vamos dizer assim, para encarar esse assunto? Como que a Bíblia encara isso? Será que na Escritura ela fala a respeito de como o mal pode existir e ao mesmo tempo ter um Deus totalmente bom? Eu quero compartilhar com você hoje a respeito disso. E nós precisamos, para inserir esse assunto, nós precisamos falar um pouco sobre o que é lógica, a respeito do sistema lógico de pensamento. Para que você possa entender os argumentos que usam, nós precisamos entender um pouco da coisa chamada silogismo. Silogismo é um sistema de pensamento para você chegar a um raciocínio lógico. Por exemplo, no silogismo a fórmula para você chegar a uma conclusão verdadeira, que é mais ou menos assim. A primeira premissa, representando aqui a letra A, mais a segunda premissa seria o B, a repetição da segunda premissa, mais uma terceira premissa. Esse silogismo seria dessa forma. Você cortaria esses dois, então a conclusão dessas premissas seria que é igual a AC, ok? Então seria dessa forma. É um sistema lógico onde você chega às conclusões de maneira correta, ok? Um exemplo para você entender seria o seguinte: vamos trocar essas premissas aqui por umas não na fórmula, mas agora de verdade, só para que você possa entender. O primeiro exemplo que eu dou aqui para vocês é, por exemplo, polícia faz justiça. Então a primeira premissa aqui seria o A e B. Então a junção dessas duas fazem da minha primeira premissa. A segunda premissa seria da seguinte forma: Deus é justiça. Então seria aqui C mais B. E qual seria a conclusão dessa lógica que eu fiz? Segundo esses pressupostos, que a polícia faz justiça e Deus é justiça, significaria o quê? Então que a polícia é de Deus. Então seria mais ou menos isso. E cheguei à conclusão que a polícia é de Deus, porque ambos têm essa correlação com a justiça. Então esse é um jeito lógico que Aristóteles criou para que pudesse desfazer tudo aquilo que toda forma de oratória que usavam na época dele, para que pudessem chegar a convencer os outros através da sua fala. Então ele criou esse sistema chamado silogismo, ok? Dentro disso, nós vamos entender agora a respeito do silogismo usado pelos céticos a respeito dos critérios bíblicos. E o silogismo dele seria mais ou menos assim: Deus é poderoso. Ou aqui poderíamos dizer todo-poderoso. A segunda premissa seria: Deus é bom ou totalmente bom. E a terceira seria: o mal existe. Qual seria a conclusão disso tudo? Se Deus é totalmente poderoso, ou seja, não existe, ele é onipotente, não existe freio para o seu poder, não existe um meio para que possa limitar o seu poder. Ele não é limitado por falta de espaço e nem por falta de meios que o deixem fazer o que ele quer. Então ele é totalmente poderoso, onipotente, como nós diríamos. E Deus ele é totalmente bom, ou seja, ele quer a bondade, ele é bom. E o terceiro, que o mal existe.
quando nós olhamos para o mundo hoje, é um mundo de tristeza, nós temos que encarar isso como uma verdade. O mal, segundo os critérios bíblicos, ele existe. Segundo os critérios bíblicos, Deus também é bom. E segundo os critérios bíblicos, Deus é todo-poderoso. Mas como é que nós encaixaríamos um Deus todo-poderoso que poderia, com seu poder ilimitado, acabar com todo o mal, em uma questão de fechar e abrir de olhos? Um Deus totalmente bom que teria a intenção de acabar com todo o mal, poderia deixar que o mal continuasse existindo ao mesmo tempo. Então algumas pessoas chegaram à conclusão de que se Deus é totalmente poderoso e o mal existe, significa que então que Deus não é bom. Outros chegaram a outra conclusão: se Deus é realmente bom e o mal existe, significa que ele não é todo poderoso. E outros chegaram a dizer assim: se Deus é bom e é totalmente poderoso e o mal existe, significa então que Deus não existe. Por que Deus não existiria segundo essa lógica ateia, nesse silogismo? Porque Deus não pode ser e ao mesmo tempo não ser. Aquela questão que nós já vivemos falando a respeito de que a lei da não contradição, ok? Então não pode uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Então ele não pode ser totalmente bom e totalmente poderoso e ainda deixar o mal existindo, sendo que ele é totalmente poderoso, então pela sua bondade ele deveria querer fazer isso, ok? Então isso que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas e tem chegado a conclusões errôneas desse tipo a respeito de Deus e do cristianismo, por dizerem assim: a Bíblia não pode ter sido inspirada também, porque esse erro silógico não pode acontecer. Mas eu quero que você se atente a algumas coisas. Primeiro, que a conclusão mais óbvia de tudo isso daqui não seria essa: que Deus não existe. Essa é a primeira questão. Se nós formos usar esse silogismo que usam, nós chegaremos a outras conclusões possíveis dentro disso. A outra coisa nós vamos falar posteriormente. Eu quero que você entenda bem o seguinte: que essa conclusão ela não é a única com base nesses pressupostos. Isso é totalmente compreensível pelo seguinte fato: se Deus é totalmente poderoso e Ele é bom, e Ele, como sendo todo poderoso, deixa o mal existir, é porque só tem um motivo para isso não se contradizer. Porque Deus tem um bom propósito para o mal continuar existindo. Ou seja, isso é muito fácil de entender biblicamente quando você observa que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão, e a propósito único que nós conseguimos entender de Deus permitir o pecado entrar na humanidade foi por um seguinte fato: de que o homem não conhecia o mal, então o homem não tinha uma liberdade de glorificar a Deus. O homem glorificava a Deus porque ele não conhecia o não glorificar a Deus. E através da graça agora nós podemos glorificar a Deus, sim, conhecendo os dois lados da moeda. Ou seja, é mais ou menos assim: você só vai amar a casa do Pai se você conhecer como que é fora da casa do Pai também, para que você possa fazer uma comparação. E através da graça ela nos chama para Deus, para agora sim, voluntariamente, e não só por ignorância, mas por voluntariedade nós estarmos com o Pai, ok? Então isso é um propósito muito interessante. Segunda coisa, a Bíblia não fala que Deus, ao ter o mal, seria uma frustração de Deus o mal existir na terra. A Bíblia não fala isso. Bem pelo contrário, a Bíblia mostra que no final da conclusão, a consumação dos séculos, a Bíblia mostra um Deus sendo exaltado eternamente pelos seus. Ou seja, o mal existindo, ele tinha um bom propósito, que era o propósito final de glorificar a Deus todos os povos. Ou seja, Deus, com o mal existindo, fez com que chegasse ao propósito bom, que é um propósito de estarmos com Ele eternamente. Então, Deus tinha um bom propósito para manter o mal existindo ou para deixar o mal entrar na humanidade, ok? Então isso é muito simples de entender. Então só aqui já aniquila o problema do mal. Mas nós podemos chegar a uma outra conclusão também. A outra conclusão mais lógica é que se Deus é todo poderoso, Deus é bom e o mal existe, então significa que Deus por ser bom, vai aniquilar o mal eventualmente. Por que nós chegamos a essa conclusão simples? Se Deus é totalmente poderoso e o controle da história está nas suas mãos, Ele é soberano, e Deus é bom, no sentido de que Ele tem uma boa conduta, Ele tem uma boa moral, uma moral verdadeira mesmo, de que é a essência dele, e o mal existe, significa então que Ele sim vai acabar com o mal num dia
num evento especial, que a Bíblia fala também, que será o fim, a consumação dos séculos, onde ele vai banir os pecadores, colocar Satanás também no inferno, no lago de fogo, e ali nós teremos ali com Deus, nunca mais haverá choro, nem tristeza, e só haverá agora glórias nos céus com ele, ok? Então é uma coisa mais lógica, inclusive, dizer que Deus é todo poderoso, você realmente pegar essa premissa como verdadeira, a premissa de que Deus é bom, é verdadeira e que o mal existe, nós constantemente vemos isso, só chega a conclusões mais parecidas com essas do que com Deus não existe. Porque como é que Deus pode ser poderoso se ele não existe? E como ele pode ser bom se ele não existe? E como é que nós classificaríamos que o mal existe se não existe um padrão verdadeiro de bondade? Se o padrão verdadeiro de bondade vem simplesmente dos conceitos humanos, nós podemos dizer que o mal é relativo de cada indivíduo. Então nós não temos um mal verdadeiro. Existiria somente uma pretensão ou então uma sensação humana de que o mal existe. Então nenhuma dessas premissas poderia ser verdadeira. E se o mal é simplesmente subjetivo e do indivíduo, ou seja, então o mal não pode existir. Então Deus continua sendo bom e poderoso. Então, de qualquer forma, esse silogismo cético, essa teodiceia da justiça de Deus, realmente não faz sentido nesses parâmetros. Agora existe outra coisa também que nós temos que entender, a respeito que nós já falamos em aula, que é a respeito da depravação total. Depravação total, nós já dissemos sobre isso, mas só para que você possa entender novamente, o homem, quando ele peca, quando ele entra no estado de pecado, ele entra numa situação de criminalidade tão grande para com Deus, o qual ele perde todos os seus direitos. Ele já não tem direito a mais nada. Como, por exemplo, alguém que comete um crime aqui no Brasil, quando ele é pego, ele perde o seu direito de ir e vir, agora ele tem que ficar confinado a uma cela. Ele já não tem mais todos os seus direitos que ele tinha antes. Então, o homem ele perdeu todos os seus direitos em relação a Deus. Agora você pensa uma coisa comigo. Quando o homem perde todos os seus direitos para Deus, o que ele pode dizer em relação a Deus quando ele sofre o mal consequente das suas ações? Deus deixa que o homem, ou Deus pune o homem eventualmente no seu dia a dia. Vamos dizer assim, que Deus deixou acontecer a história do homem do jeito que é. E ele deixa que o mal pertença e continue, ainda assim que não seja ainda a justiça de Deus feita plenamente do homem no inferno, Deus deixa que o homem sofra na sua vida, no dia a dia. O que significa isso? O homem poderia chegar a Deus e dizer que Deus está sendo injusto com ele? Claro que não. Por quê? Porque ele perdeu todos os seus direitos quando ele decidiu pecar. Ele não foi obrigado a pecar. Ninguém foi obrigado, ninguém foi colocado uma arma na nossa cabeça como um exemplo, ou então uma atitude de impulsão sobre você tamanha que você não pudesse resistir o pecado. Então o pecado é uma voluntariedade do ser humano, é uma responsabilidade humana. É uma responsabilidade humana. Quando o homem peca, a consequência disso é que os seus direitos são perdidos, ele já não tem o que reivindicar diante de Deus, porque todos os seus direitos foram perdidos. O homem, por pecar contra Deus, ele não tem direito à saúde. E como é que nós temos saúde? Isso se chama graça. Ok? Como é que o homem, mesmo estando em pecado, por que ele não está queimando eternamente no inferno e tem a sua família ainda, e tem um pouco de saúde, tem um pouco de alegria ainda nessa terra? Isso se chama graça. Ok? É graça de Deus. Isso se chama a justiça de Deus prorrogada através de Jesus Cristo. Mas o dia eventual da consumação da ira de Deus sobre os pecadores, aqueles os quais não confessaram a Cristo, é o dia que ele vai fazer justiça total. Ou seja, Deus eventualmente cumprirá a sua justiça de acabar com o mal por ele ser bom e todo-poderoso. Ok? Então isso é uma responsabilidade humana. Ok? Isso é muito importante. Essa é a questão da depravação total e que o ser humano, ele comprou, ou melhor dizendo, ele plantou o que ele vai colher, que é o mal. E o mal vai cercar a vida do homem. A doença, a tristeza e toda a consequência do pecado vai estar sobre o ser humano, porque ele
decidiu pecar. É uma responsabilidade que ele decidiu fazer. E Deus, como soberano, não só permite, mas decreta que o homem vai viver dessa forma. Mas mesmo assim, a graça de Deus nos alcança, que ainda nós estamos vivos e estamos aqui. Por mais das nossas dificuldades e tristezas, nós continuamos ainda em Deus, continuamos ainda com a misericórdia de Deus, até mesmo, como diz em Eclesiastes, o sol sobe e ele paira a sua luz sobre a cabeça do ímpio e também do justo. Deus, a misericórdia dele se estende para todos, enquanto a ira dele não se achega. Não chega aquele dia onde a ira dele vai se consumir, ok? Então essa é a primeira coisa. A outra coisa seria mais ou menos assim. Imagine que você fosse Leonardo da Vinci, você tivesse feito, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Imagine que você, como Leonardo da Vinci, você fosse, após você fazer o seu quadro, e eu fosse até lá, até Paris, no Museu do Louvre, entrasse lá e rasgasse todo o quadro. O que aconteceria comigo? Seria um crime contra a arte, seria um crime contra o país, seria um crime contra a história, né? E eu seria preso e punido pelo crime que eu cometi. Porque eu entrei e fiz esse crime de acabar com essa obra de arte que não é minha. Agora imagine que você, como Leonardo da Vinci, você viesse a destruir o seu próprio quadro. Seria um crime? Não seria um crime. Você estaria acabando com aquilo que é seu próprio. Por ser seu próprio, você não estaria cometendo um crime, ou no nosso caso, um pecado. Então, no caso dessa ilustração, para dizer o que para vocês? Quando Deus decide, por exemplo, aniquilar, como por exemplo poderíamos dizer, alguns diriam, como é que Deus poderia dizer não matarás e ele mandou matar a muitos? Ou ele mesmo matou a muitos, como diz? Simplesmente porque a humanidade é dele. A humanidade é dele. Não é imposto pecado sobre Deus, justamente porque a humanidade e a criação é dele. E não só isso, mas a criação, no caso, Leonardo da Vinci, quando ele estava pintando um quadro, e muitas vezes ele deve ter feito isso, ao ele errar alguma pincelada e não houver correção ou alguma coisa acontecesse, ele mesmo quebrar porque não está da forma como ele gostaria. Alguém acharia ruim disso? De maneira nenhuma. Mas por que nós achamos ruim quando Deus, por exemplo, algumas pessoas olham para isso e falam assim, Deus está sendo injusto nesse caso, porque ele está acabando com vidas? Porque nós olhamos a partir do nosso prisma e não a partir da teodiceia, da justiça verdadeira. Nós queremos a justiça nossa para que nos sejamos satisfeitos. Esse egocentrismo humano não está a favor da justiça, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, como a Bíblia diz. A nossa justiça, ela é pecadora. Agora a justiça de Deus, ela é santa. E nós nos convemos aqui, através de um exemplo humano, você consegue entender que não seria um crime o próprio criador de algo destruir aquele algo, como eu fazer uma folha de rascunho e depois amassar e jogar fora ou botar fogo. Mas agora, quando Deus faz isso com a gente, então nós achamos injusto. Por quê? Porque nós achamos que a justiça deve ser para nos beneficiar como egocêntricos com a nossa justiça corrupta. Então, Deus, em aniquilar o ser humano, ele não estaria sendo imoral. Bem pelo contrário, ele estaria agindo com a sua liberdade que ele tem, a sua autoridade como criador, como autor da humanidade. Então não seria de maneira nenhuma um crime. Agora, só para você entender um pouquinho, outras formas se levantaram na história também para dizer e tentar responder o problema do mal através de alguns prismas. Como, por exemplo, a gente sempre faz essa dicotomia aqui, que é a respeito da reforma, a teologia reformada, e a teologia arminiana, que tem os seus pressupostos bem diferentes, ok? A teologia da reforma você poderia pegar Lutero, Calvino, Zwinglio e outros reformadores, John Knox e tudo mais, que tem a ver aqui com essa questão. Como cada um deles resolve a questão do problema do mal? É simples, na reforma nós já vimos, seria nesse silogismo de um Deus soberano, totalmente bom e tudo mais. Os arminianos, por exemplo, eles diriam que a resposta para o mal
seria que Deus deu para o homem livre-arbítrio. O que significa isso? Livre-arbítrio. Então, se o homem ele fez algo de errado, então ele escolheu fazer algo de errado, ele tem a opção de escolher o bem ou o mal. No caso da reforma, a depravação total faz com que o homem ele seja alguém responsável pelas suas atitudes, mas ele tem a livre agência, né? Essa livre agência, ela tem mais a ver não com o homem escolher livremente as suas escolhas do bem e do mal, mas simplesmente ele pode escolher o que ele quer, porém sempre será influenciado pelo meio do pecado. Então as suas decisões são sempre em relação ao pecado, ok? Então sempre vai existir dentro dele, entre escolher uma coisa ou outra, por mais que pareça bonito, ou quando alguém chega e faz uma justiça por algo, quando alguém vai lá e dá um suplemento para o pobre, ele não está fazendo uma decisão com uma base livre para escolher o bem. Escolhi fazer o bem. Não, isso é um conceito humano. Para Deus, o respirar dos ímpios, a Bíblia fala, que é uma afronta contra Deus. Ou seja, até fazer as coisas naturais da vida, para Deus, quando o homem está na sua depravação total, ele está insultando a Deus. Lembra que ele entrou no cosmo de Deus e ali ele fez tudo o que não deveria ter feito? Só para você entender uma ilustração muito básica, para você entender a ira de Deus sobre o homem. Imagine que o Batman está na sua casa, o Batman, o super-herói, e de repente chega o Coringa na sua casa e defeca sobre a mesa dele e bagunça toda a casa. O que você diria o que você acha que o Batman iria desejar fazer com o Coringa? Simplesmente é justamente isso que nós fizemos. Entramos na particular lugar de Deus e fizemos tudo aquilo que desagrada a Ele, ok? Então nós não entramos lá para fazer parte, como antes da depravação total, antes da entrada do pecado do mundo, para participar com Ele de um mesmo ambiente e tudo mais. Mas nós entramos lá para depreciar tudo, prevaricar tudo, colocar a nossa depravação total em tudo e acabar com tudo que Ele fez, ok? Então isso tem a ver com a depravação total. E a livre agência é que o homem escolhe sempre influenciado pelo meio, que é o pecado no seu ser completo. E o livre-arbítrio é um pressuposto de que o homem realmente ele pode escolher fazer o bem ou o mal. Então, se ele escolheu o mal para si, então, consequentemente, Deus não decretou que ele viverá o mal, mas simplesmente Deus liberou para que ele pudesse escolher o mal. Isso tanto tira a soberania de Deus, né? Você vai ter que acabar tirando a soberania de Deus, deixando que o homem ele seja aquele que domina a história e não o Deus soberano, quanto também você coloca Deus como aquele que está permitindo o mal entrar, no vez de querer aquele que eventualmente tirará o mal, ou daquele que tem um bom plano para manter o mal, simplesmente Deus liberou que o mal permanecesse. Ou seja, a justiça de Deus se tornou numa liberação do pecado. Ok? Então isso faz de Deus ao coautor do mal no mundo. Deus faz parte daquele que permite o mundo. Porque se eu deixo alguém fazer algo e eu não o impeço, como todo-poderoso, como bondoso, eu deixo o homem escolher se o mal vai continuar na terra ou não, então significa que eu estou compactuando com ele no mal que ele faz. Ok? Então seria uma resposta má para dizer que Deus deixou o livre-arbítrio para o homem escolher se o mal continua ou se o mal sai. Ele acaba sendo coautor com o homem na hora do pecado, porque ele deixa o homem fazer o mal. Ele deixa o homem perpetuar o mal aonde ele passe nas suas escolhas, ok? Então não seria uma forma bíblica de dizer isso, porque a Bíblia fala assim que sempre é responsabilidade do homem, é sempre culpa do homem, mas ao mesmo tempo é um decreto de Deus. Nós chamamos isso de soberania de Deus. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Parece que são duas palavras contraditórias, porém não são. Por mais que elas andem
parecendo que são coisas distintas, na verdade a Bíblia apresenta isso como uma coisa pela outra. Ou seja, as duas andam juntas. Enquanto Deus decreta algo, ao mesmo tempo o homem, ele responde a isso. Isso significa o quê? Que Deus está controlando o homem como uma marionete? De maneira nenhuma. Nós temos que entender sempre uma coisa simples, que é a questão da interpretação bíblica. Nós nunca podemos dizer o que a Bíblia não diz. Isso seria uma exegese, colocar eu no texto, ok? Então seria colocar uma coisa que não está no texto, você inserir no texto. E não podemos fazer isso. Nós sabendo que a palavra de Deus ela é justamente revelada de Deus para nós captarmos quem Deus é, se nós acrescentarmos alguma coisa na palavra de Deus, tanto não pode, quanto a Bíblia já está encerrada, quando nós estaremos fazendo uma má compreensão, estaremos interpretando uma mentira colocada por nós mesmos, porque a Bíblia não está dizendo algo a esse respeito. Então Deus, na Escritura, várias partes, a Bíblia vai mostrar que Deus é soberano sobre a história e sobre tudo. Como eu disse, até as poeiras que entram pela janela, o qual nós enxergamos através da luz. Todas essas foram colocadas meticulosamente pela soberania de Deus e Ele controla cada uma delas. E a responsabilidade do homem mostra o tempo todo que o homem é responsável totalmente por aquilo que ele faz. O homem ele não é controlado por Deus, segundo as Escrituras. As Escrituras mostram que Deus é soberano, que todas as coisas já foram decretadas por Ele, ou seja, você já consegue ler o livro de Apocalipse e ver que já está escrito como será a consumação dos séculos. As profecias foram cumpridas uma após uma. Mostra a soberania de Deus sobre o controle de todas as coisas. E a responsabilidade humana mostra o tempo todo que o homem é que faz as coisas e ele é livre para escolher, livre para agir, não entre o bem e o mal, mas sobre as suas escolhas menos, vamos dizer assim, não a respeito de uma livre agência. Ele não está livre no seu arbítrio, no seu ser, para escolher separadamente do bem e do mal, sem influência do meio, mas pelo seu depravação total, ele age e escolhe o que ele quer para si mesmo. Ele faz a escolha, entendendo as consequências, entendendo o que ele está fazendo, livremente ele tem uma agência, ok? Ele age livremente, mas dentro da esfera do pecado, ok? Então a responsabilidade humana e a soberania de Deus andam juntas. Então dizer que o livre-arbítrio ele pode solucionar o problema do mal, de maneira nenhuma, porque a soberania de Deus ela sempre é enfatizada nas Escrituras em tudo, tanto no mal, quanto no bem, quanto em qualquer outra coisa. Deus é soberano sobre a história e sobre o homem, ok? Então, em Deuteronômio 29 fala para nós que nem tudo que está revelado é para nós, mas o que não está revelado é só para Deus, ok? Então a gente tem que se ater a isso. Nós, no estudo da teologia, queremos conhecer a Bíblia, o que Deus se revela de si. O que não está lá, nós não podemos criar simplesmente assim teorias e sairmos falando. Nós temos que entender o que a Bíblia revelada de Deus está dizendo para nós. E ela fala sobre a responsabilidade humana e sobre a soberania de Deus. Qualquer coisa fora disso já não é mais bíblico, já não está mais dentro das Escrituras, mas é simplesmente um pensamento humano, ok? Então, essa é a questão da teodiceia e o problema do mal. Nós conseguimos enxergar que o problema do mal ele tem mais a ver com uma questão psicológica da coisa, porque um ser humano o qual não acredita que existe um Deus, também diria que também não existe o mal, não existe o bom. Porque se não existe um padrão o qual nós podemos codificar o que é bom e o que realmente é ruim, e que esse padrão não é Deus, um Deus absoluto, então nós não podemos chegar à conclusão de que o mal existe. Mas se nós constatamos, através da nossa consciência, daquilo que nós entendemos em vida, através da revelação de Deus e a revelação natural de Deus, através da natureza e através da nossa consciência, nós conseguimos entender que o mal existe, mas que existe um Deus bom e soberano, que tem um propósito bom para o mal. Ok? Até que um dia ele venha finalizar tudo isso daí. E a questão é muito simples. Uma ilustração bíblica para que você possa entender a questão de Deus agindo através de coisas más que acontecem, ele tendo um bom propósito para todas elas. A história de José, do Egito. José ele é passado por injustiças, ele vive um momento onde ele está ali e ele vai até seus irmãos contar o seu sonho,
aquilo que Deus havia revelado no seu coração a respeito do seu futuro. E quando ele conta para os seus irmãos logo entendem que ele queria ficar acima de todos eles. Os seus irmãos ali com o coração preso pelo pecado, eles pegam seu irmão José, jogam no calabouço, depois de jogar no calabouço, vendem ele, e depois de ser vendido ele é colocado como servo na casa de Potifar, da casa de Potifar ele é traído ali no meio e é levado para a prisão, da prisão ele é esquecido e por muitas injustiças ele passa. Você imagina esse jovem vivendo tudo isso. Mas no final de tudo isso, quando ele é levado, um sonho que o faraó teve a respeito dele, trouxe ele para a casa de faraó, e ali ele virou o governador do Egito. E a ser o governador do Egito, Deus não só abençoou José a partir dos seus sofrimentos, daquilo que Deus já tinha dito soberanamente através dos sonhos, que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele, mas não só abençoou José e a sua vida, mas abençoou todo o povo de Israel através das injustiças que José viveu. Olha que coisa interessante. Deus abençoando o seu povo através de um bom propósito para o mal, porque Ele é bom e Ele é soberano. Ele tem um propósito bom para as nossas vidas. A Bíblia fala em Romanos também, 8:28, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas acontecem, Deus soberanamente controla todas as coisas para que venham acontecer e venham ser escritas para o nosso bem no final de todas elas. A nós que não conseguimos encontrar e entender muitas vezes o que está acontecendo nesse meio do caminho. Você imagina a cabeça de José, no meio do calabouço, no meio da traição, no meio da prisão, esquecido. Você imagina o quanto ele ficou ali sem entender a história que Deus estava escrevendo ali. Mas ao final de tudo, ele diz lá em Gênesis, ele fala assim: enquanto vocês humanos intentaram o mal contra mim, Deus intentou o bem. Olha só, soberania de Deus, intentando o bem, e os seres humanos, com a sua responsabilidade, intentando o mal. E as duas coisas andaram junto, na livre agência, com a responsabilidade humana, com a soberania de Deus, culminou no mal para o bem, para aqueles que amam a Deus, que era o caso de José. Outro resultado disso é o próprio Jesus Cristo, o qual, profeticamente, desde o Velho Testamento, vinha sido anunciado que ele iria ser esmagado. Os homens os quais levaram e traíram a Jesus e levaram ele até a cruz para ser crucificado, foi imputado sobre eles uma responsabilidade porque eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles não estavam inconscientes disso ou inculpáveis disso, porque eles fizeram porque desejaram no seu coração. Porque eles tinham uma livre agência e nessa livre agência a responsabilidade humana deles desejaram crucificar a Jesus Cristo. E quando eles crucificaram a Jesus Cristo na cruz, Deus estava intentando o bem para a humanidade. Enquanto eles estavam querendo ali atrapalhar, fazer o mal, Deus estava fazendo o bem para salvar a humanidade. O que faz de nós é entendermos o que Deus o tempo todo está dizendo para nós: creia somente em mim. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus e creis também em mim. Deus está preparando coisas boas para nós, mas nós temos que confiar de que Ele é um Deus bom, Ele é um Deus soberano e Ele ao mesmo tempo mal existe, mas Ele tem um bom plano para o mal. E Ele vai acabar com o mal como um ser bom. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e que essa teodiceia venha fortalecer a sua fé em Deus, sabendo que Ele é bom, que Ele é soberano e que você possa propagar isso para que outros possam entender que Deus existe porque Ele é bom e porque Ele é soberano e porque o mal, de fato, todos reconhecem que existe. Ou então, logo Deus existe. Amém? Deus abençoe a sua vida, boa aula e bons estudos no nome de Jesus. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo.
A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus.